Boa tarde, meus queridos alunos. Então, hoje mais uma aula de física. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Nós ainda não fizemos provas. Eu estou passando várias atividades para vocês que eu acho que seja melhor que prova, justamente pelo fato de a gente só ter uma aula na semana. Então, fica muito extenso e a gente acaba não tendo tempo. Então, eu prefiro ficar passando essas atividades, que aí vocês, nas dúvidas, vocês me perguntam. Acho que fica bem mais prático do que tá fazendo sempre prova. No próximo a gente faz prova, mas por enquanto a gente vai ficar nessas atividades. Aí hoje, ao invés de eu responder as questões, eu vou ler aqui as questões que eu quero que vocês respondam e vocês me enviam as respostas. É quase que uma prova, porém eu vou ler e vou dar umas dicas sobre as questões que eu quero que vocês respondam. E vocês me enviam até a próxima sexta-feira, no caso dia 11. Tá bom assim? Então vocês vão colocar aí na página 32. Vão responder a questão 2, 3, 4. Aí eu vou ler. Questão número 2. Assinala a alternativa que apresenta o enunciado da lei da inércia, também conhecida como a primeira lei de Newton. Então, nós estudamos aí que a primeira lei de Newton é justamente o quê? Que uma força, quando age sobre um corpo, ele tende o quê? Se ele estiver em repouso, ele mantém-se em quê? Em repouso. Se ele estiver em movimento, ele mantém-se em quê? Em movimento. Certo? Aí vamos lá. Letra A. Qualquer planeta que gira em torno do Sol descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. Isso tem alguma coisa a ver com a primeira lei de Newton? E aí, o que é que vocês acham? Letra B. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional. Os corpos se atraem? No caso da primeira lei de Newton, né? Quando um corpo exerce uma força sobre outro, este reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. O que vocês acham dessa? Letra D. A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à resultante das forças que nele atuam e tem mesma direção e sentido dessa resultante. Vocês acham aí que isso está certo? Letra E, né? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que sobre ele estejam agindo forças com resultante não nula. E aí, a qual é que se parece mais com o que a gente estudou? Próxima, terceira. Em um certo ponto de ônibus encontra-se José à espera deste veículo de transporte público. Em poucos instantes, surge um ônibus que se aproxima em direção ao ponto, transportando o passageiro João, que está sentado em um banco. Do ponto de vista do cobrador de ônibus, aí ele quer saber aí, ó, veja, o motorista do ônibus está em movimento em relação a João. O passageiro do ônibus está em repouso em relação a João. Isso é de acordo com o que o cobrador está vendo, viu? Se o ônibus frear bruscamente, o motorista será impulsionado para trás, ou seja, contra o banco que está sentado. Ele vai para trás ou para frente, se ele frear bruscamente. No caso de uma freada brusca, João continuará com a velocidade que o ônibus tinha antes de o motorista frear. E aí, o que é que vocês acham? A gente até viu um exemplo parecido, né? Do rapaz que estava no ônibus. Quando o ônibus acontecia de acelerar, ele foi para onde? E quando o ônibus freou, ele foi para onde? E qual era a velocidade dele? Era de acordo com o quê? Já dá para responder essa questão e tirar de letra. A quarta questão. Um corpo preso a uma extremidade de um fio é posto a girar pela outra extremidade no plano horizontal. O que ocorre com o corpo caso o fio arrebente? Então, vocês lembram aí aquele exemplo da borracha que eu fiz na sala de aula? Só que ao invés de imaginar ele enrolando no meu dedo até o final, imaginem só eu girando aquela cordinha com a borracha ao ponto que ela vai acabar torando. E aí, expliquem aí o que é que vai acontecer. Aí vamos passar. Vocês vão responder a questão de número. Deixa eu ver aqui.
Questão número 9, número 10 e número 11, da página 35. Questão número 9. Um corpo de massa M, 0,5 kg, está sob a ação de duas forças, como mostra a figura abaixo. Qual a aceleração adquirida pelo corpo? O que é que acontece nessa questão? Nós temos duas forças. Uma para um lado, uma para a direita, outra para a esquerda. E elas têm intensidades diferentes. O que é que a gente precisa fazer primeiro? Transformar essas duas forças em o quê? Em uma única força, na nossa força resultante. Como é que a gente calcula essa força resultante? Só jogar um Pitágoras aí que dá para encontrar tranquilamente. E depois, o que é que a gente usa? Qual é a formulazinha que a gente vai utilizar? Força resultante é igual que a massa vezes a aceleração. Pronto, aí já dá para encontrar o que ele está pedindo. 10ª. Logo após saltar do avião, um motorista atingiu uma velocidade de 53 metros por segundo. Quando abriu o paraquedas, essa velocidade foi reduzida para 5 metros por segundo em um intervalo de tempo igual a 6 segundos. Considerando a massa do conjunto paraquedista e paraquedas igual a 70 km, a intensidade média da força resultante em newtons que atuou no conjunto nesse intervalo de tempo foi igual a... Como é que a gente faz essa questão? Primeiro, na nossa fórmula de força resultante de peso, no caso que a gente calcula, a gente não tem velocidade, a gente usa o quê? A aceleração. Mas eu consigo descobrir nessa questão a aceleração porque eu tenho a velocidade de quando ele pula, a velocidade depois que ele abre o paraquedas e o tempo que levou para acontecer isso. Então eu consigo descobrir o quê? A minha aceleração. E eu já tenho ali a massa. Eu descubro tranquilamente qual é a força resultante disso aí, né? Na 11, uma bala de revólver com massa 10 gramas e velocidade de 400 metros por segundo atinge o colete de proteção usado por um policial, penetrando 1 centímetro no colete até parar. Considerando que, durante a penetração, a força resultante do colete sobre a bala é paralela ao deslocamento da bala e permanece constante, paralela, ele quer dizer que aí que é o mesmo, que a distância que a bala percorreu e a distância que a bala penetrou no colete é a mesma. Como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês vão precisar encontrar pelo quê? Primeiro o que? A aceleração, porque novamente eu não tenho. E como que eu posso encontrar essa aceleração? Ah, professor, mas eu não consigo pela fórmula de aceleração, porque eu não tenho aceleração inicial, nem aceleração final, não tenho tempo. Então, como é que eu vou fazer? Vocês podem usar a fórmula de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. O deslocamento foi quanto aí que ele diz? Eu acabei de explicar. A velocidade inicial é quanto? 0, né? Ele partiu do repouso, então é quanto? 0. E a minha velocidade é... Velocidade inicial não, velocidade final é 0. Porque ela para, né? E a velocidade inicial foi quanto? Ele diz ali, olha. Logo na questão já indica. Então pronto, você tem velocidade final, velocidade inicial, deslocamento, encontra a aceleração. Depois que encontrar a aceleração, lembrem-se que essas coisas a gente utiliza em módulo. Caso alguém encontre aí resultados negativos, é sempre em módulo. Depois jogo na fórmula do força-peso, tranquilo. Temos aí a massa, já encontra a aceleração pela fórmula de Torricelli e vai dar o resultadozinho aí. Próxima questão que eu quero que respondam. Questão de número 15. A dessa menina no balanço. Uma criança brinca em um balanço que oscila em movimento pendular. Ou seja, ele sobe, vai para um lado, vai para o outro. Conforme essa figura aí. Conforme vocês que gostam muito de parque de diversões, o barco Viking. Aquele movimento que ele faz. Pendular conforme mostra a figura. Aí tá aí a menina balançando, olha os movimentos que faz e tal. Aí vem dizendo, as correntes que seguram o balanço partem-se quando esse se encontra no ponto mais alto da trajetória. Quando ela chegou lá no máximo que a corrente consegue levantar
Aí partiu. O que é que vai acontecer com essa menina? Qual dessas letras aí indicam o movimento que ela vai... o movimento que ela vai fazer, né? Obrigatoriamente, o que é que vai acontecer aí com ela? Vejam aí, o que é que vocês acham? Vamos fazer também a questão de número 17. Em Júpiter, a aceleração da gravidade vale 26 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Certo. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta que na Terra corresponde a 800 newton? Bom, se ele corresponde aqui na Terra a 800 newton, provavelmente o peso dele seja quanto? 800 dividido por 10? 80. Já sabendo disso, já dá para encontrar a força-peso dele lá em Júpiter. Certo? Pronto. A 18. Uma mesa normal de 4 pés sustenta sobre si uma caixa de 13 quilogramas. Vocês têm aí a mesa de vocês, 4 pés em casa, e em cima delas colocou uma caixa de 13 quilogramas. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo e o peso da própria mesa como 170 newtons, a força a cada pé da mesa sobre o piso horizontal é quanto? Então, vocês vão precisar somar o próprio peso da mesa, que é quanto? 170 newtons, mais o peso da caixa. O peso da caixa vai ser quanto? É só eu fazer esse 13 vezes 10. Eu encontro o peso da caixa. Soma o peso da caixa mais o peso da mesa. Eu vou dividir por quanto? Por quantos pés tem nessa mesa? 4. Soma o peso da mesa com o peso da caixa e divido por 4. Eu encontro aí a força que cada pé está exercendo sobre o piso horizontal. Tranquilo demais essa, né? Próxima que eu também quero que vocês façam. Questão de número 21. O uso de hélice para a propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás. Por isso, o avião se move para onde? Para a frente. Isso aí pode explicar o quê? A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, princípio de conservação de energia, princípio de relatividade de movimento. Essa tá muito fácil. Muito, muito fácil. Essa daí é da Universidade Federal de Santa Maria. Vocês aí querem ir para fora? Santa Maria. Aí a questão de número 22. Um operário empurra duas caixas A e B de madeira sobre uma superfície horizontal dentro da loja na qual trabalha, exercendo uma força F conforme a figura abaixo. Ele quer saber qual opção aí explica sobre a força que está agindo nessas caixas. Letra A. Se as duas caixas têm movimento acelerado, a força que A faz em B é maior que a força que B faz em A. Se vocês verem no conteúdo que eu li naquele dia, tem exatamente esse exemplo. Exatamente esse. Se as duas caixas têm movimento retardado, a força que A faz em B é menor que a força que B faz em A. Somente se as duas caixas têm movimento uniforme, a força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Letra D. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Seja o movimento acelerado, retardado ou uniforme. Não existe força alguma entre as caixas A e B, porque elas estão juntas. Não, só para ajudar vocês, a letra E com certeza tá errada, né? Quero essa 23 também. Um lustre encontra-se preso ao teto de uma sala por uma haste de massa desprezível, conforme indica a figura 1. Podem-se identificar as forças que atuam no sistema e representadas, isolando corpos envolvidos, conforme a figura 2, 3 e 4. Das forças assinaladas, constituem pares ação-reação. E aí? Quais dessas forças aí envolve ação e reação? Observe, é importante vocês prestarem atenção na figura 1. É muito importante, porque é a partir dela que vocês vão conseguir entender as outras figuras que dividiu esse lustre em 3 partes. O teto, a haste e o lustre. É interessante vocês prestarem atenção na figura 1, porque aí sim vocês vão conseguir entender onde está acontecendo a ação e reação. Só analisar essas setinhas que vocês vão conseguir identificar qual é a opção correta. Certinho aí?
Pronto, a 23. Dessas duas aqui, não. Essa daqui também não. Questão número 27. Que é bem interessante essa. Um livro de peso igual a 4 newtons está apoiado em repouso na palma da sua mão. Coloquem aí um livro na palma da mão de vocês e vão ver como esse exemplo funciona. Primeiro, uma força para baixo de 4 newtons é exercida sobre o livro, em cima do livro, pelo quê? Pela terra ou pela mão? 2, uma força para cima de é exercida sobre o quê? O livro ou a terra? E por quem? Pela mão. Então, qual é a força que a mão exerce sobre o livro? Vai ser de quanto? Eita, já dei até a resposta. Terceira, a força para cima, no item 2, é a reação à força para baixo. Sim ou não? A força para cima, com relação ao item 2, é a reação à força para baixo do item 1. E aí, sim ou não? Lembre que ele está fazendo uma referência que a força para cima do item 2, que é a que a mão faz sobre o livro, é a reação da força para baixo daquela força lá que faz sobre o livro. E aí? Simples demais essa, né? Pronto, então é isso. Vocês vão responder essas questões, escrever lá direitinho organizado e me envio até a próxima semana. Somente isso, ok? Obrigado, bom final de semana, bom feriado, que eu acredito que não vai ter aula. Fiquem em paz e se cuidem.